Descoberta, invenção, criação e revolução da comunicação. Este é o 100 em 10. A história de 100 anos do rádio em 10 minutos. Olá, sejam todos bem-vindos ao 100 em 10, a história do rádio. E quem vai contar a história deste grande veículo de comunicação que mudou a visão do Brasil e do mundo são Tati Brasileiro e o Fábio Zulli. Então se acomode no seu sofá ou na sua poltrona que o 100 em 10 está no ar. A história do rádio começou com Michael Faraday, que em 1831 descobriu a indução magnética. Mas o princípio da propagação radiofônica veio mesmo em 1887 através de Heinrich Rudolf Hertz. Com duas bolas de cobre separadas, ele conseguiu criar faíscas que atravessavam o ar, originando o princípio utilizado pelo meio de comunicação. A primeira companhia de rádio foi fundada em Londres pelo cientista italiano Guglielmo Marconi, em 1896, com a emissão e recepção de sinais sem fio. No ano seguinte, Oliver Lodge inventou o circuito elétrico sintonizado, que possibilitou a mudança de sintonia, selecionando a frequência desejada. No Brasil, oficialmente a primeira transmissão radiofônica foi em 1922, com o presidente Epitácio Pessoa na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, em comemoração ao centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro. Para essa ocasião, foram importados 80 receptores de rádio. Mas 3 anos antes, há indícios de que o padre Roberto Landel de Moura, na sua paróquia em Porto Alegre, alcançou resultados semelhantes aos europeus, conseguindo fazer a transmissão entre 2 pontos da capital do Rio Grande do Sul. Posteriormente, no mesmo ano, o padre veio a São Paulo e conseguiu realizar outro experimento, desta vez entre 2 pontos ainda mais distantes, entre os bairros de Santana, na zona norte de São Paulo, e a Avenida Paulista, na região oeste da cidade. No ano de 1923, no dia 20 de abril, é fundada a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje denominada Rádio MEC, criada para atuar sem fins comerciais. O rádio foi o principal veículo de comunicação de massa do Brasil, entre 1930 e 1960. Naquela época, ainda não existia nem a televisão. O telefone fixo já existia, mas era uma novidade rara. As notícias demoravam a chegar. Quem podia, lia jornais, porém quase 2/3 da população brasileira era analfabeta. Poucos conheciam um disco e só se ouvia música quando era tocada ao vivo. Afinal, a indústria fonográfica também engatinhava. A chegada do rádio mudou totalmente essa situação. Cantores e compositores encantavam multidões de norte a sul do Brasil. Mulheres de todas as cidades acompanhavam as radionovelas. O rádio criou moda, estimulou debates, transmitiu informações, reduziu a distância entre pessoas e países e se mostrou um poderoso instrumento de propaganda política. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas autoriza que as rádios veiculem publicidade. Em 1940, a Rádio Nacional foi encampada pelo governo de Getúlio Vargas. A programação ganhou um novo formato sob a direção de Gilberto de Andrade. O auge do rádio no Brasil ocorreu a partir dos anos 40, quando o país assiste o surgimento de ídolos, novelas e revistas a expor o meio artístico. Desta época são nomes como Mário Lago, Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Paulo Gracindo, Janete Claire e muitos outros que eram retratados na revista do rádio de Anselmo Domingos. Nesta época, se destacou no rádio brasileiro o locutor Narciso Vernizzi, conhecido como o Homem do Tempo. Narciso ficou 59 anos no ar, se destacando pelas informações meteorológicas. Em 1950, ano da primeira Copa do Mundo no Brasil, Assis Chateaubriand inaugurou em São Paulo a era da televisão. Agora, mais do que nunca, era hora de pensar no Código Brasileiro de Radiodifusão. Somente em 1958, com Juscelino Kubitschek na presidência, surgiu um amplo projeto do Código apresentado pela bancada da UDN. Seu autor era o deputado e radialista Nicolau Tuma. Getúlio Vargas retornou ao poder e decretou a alteração da lei existente, reduzindo para 3 anos a duração das concessões dos canais radiofônicos. Em 1955, ocorre a primeira transmissão da Rádio FM pela Rádio Imprensa, no Rio de Janeiro.
Em 1960, os programas de auditório são substituídos pelos serviços de utilidade pública. Após o surgimento das rádios FM, a música ganhou força. Em 1962, acontece a primeira transmissão via satélite e, em novembro do mesmo ano, é criada a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT. O radiojornalismo cresce e o público torna-se mais atuante. Nesta década, se destacaram no rádio brasileiro Hélio Ribeiro, Calil Filho e Barros de Alencar. Os rádios antigamente usavam válvulas, eram grandes e espaçosos e ocupavam lugar de destaque na sala das pessoas. Com a invenção do transistor, eles diminuíram de tamanho. Nos anos 70, pequenos rádios de pilha eram comuns. Grande parte das rádios eram AM e você poderia escolher ouvir em OM, ondas médias, ou OC, ondas curtas. Na época, passavam programas como Show da Manhã, com Fausto Canova e Randall Juliano, Barros de Alencar, Eli Correia e Zé Bétio. Já na década de 80, tivemos mudanças expressivas no contexto brasileiro, provocado tanto pelo avanço tecnológico como pela situação política mundial. No Brasil, começou em pleno período de abertura política, iniciado em 1979 com a posse do general João Batista Figueiredo, o último presidente do regime militar e o mesmo que assinou a Lei de Anistia. Em 1985, o movimento de desobediência civil incluía a colocação no ar, por estudantes secundaristas e universitários, canais radiofônicos sem permissão oficial, as chamadas rádios comunitárias. Esse formato gerou grande empatia do público e foram sementes das rádios livres nos anos seguintes. Na década de 1990, nasce o jornalismo 24 horas e são dados os primeiros passos na internet. Nessas 9 décadas, o rádio participou das transformações do país, contou a história do seu povo e colaborou para o fortalecimento da identidade nacional e da democracia. Todavia, não foram poucas as vezes que se anunciou a morte do rádio, com a chegada da televisão aberta, da TV por assinatura e da internet. O rádio ganhou aliados para expandir seu alcance, como o telefone celular, o iPod, o MP4 e o tablet. Se de um lado a popularização da internet e das novas mídias amplia a concorrência, de outro, temos certeza de que permitem que o rádio vá mais longe, conquiste mais ouvintes e atraia novos anunciantes. É preciso agora flexibilizar a voz do Brasil e definir o padrão digital. E olha só o que a Vanessa Rabelo, da Alfa FM, pensa a respeito disso. Eu acho que o momento que a gente tem vivido da era digital tem sido um desafio enorme para o rádio, mas que felizmente o rádio sempre se reinventa, se transforma e vai incluindo novas vertentes no seu dia a dia. Vanessa, por volta dos anos 2000, a tecnologia digital realmente entrou no cenário das rádios, possibilitando um som mais potente e claro, um avanço ideal para a programação musical das rádios. A digitalização do rádio e a parceria com novas mídias como a internet ofereceram também o uso mais eficiente do rádio, com a interatividade e menor consumo de energia, e maior participação no mercado publicitário e maior rapidez para o jornalismo. Em 2004, o grande jornalista Ricardo Boechat começa a ter maior destaque no cenário nacional pela rede Bandeirantes, tanto no rádio como na TV. Boechat venceu por 3 vezes o Prêmio ESSO, além de ter recebido por várias vezes o Prêmio Comunique-se, tendo sido o maior vencedor da história do prêmio e o único a vencer em 3 categorias diferentes: âncora de rádio, colunista de notícia e âncora de TV. Ricardo Boechat é, para a geração atual, uma das maiores referências da comunicação, como conta a jornalista e apresentadora da Band News FM, Carla Bigato. As minhas referências no rádio são, claro que, número 1, top da lista completamente, é Ricardo Boechat. Eu tive o prazer, a honra, a sorte de ser contemporânea desse gênio. Por muitas gerações a gente não vai ver uma outra pessoa com essa capacidade de comunicação, com essa clareza de ideias, com toda a empatia que ele conseguia
despertar, né? Uma pessoa que conseguia se colocar no lugar das outras, entendia o que era prioridade, com muito bom humor, né? Recheado por bom humor. Temos acompanhado a valorização do áudio nos últimos anos e, principalmente durante a pandemia, houve um aumento significativo do consumo de áudio digital, que podemos atribuir à conveniência da comunicação. As plataformas de áudio e streaming e as salas de conversa nas redes sociais dão o tom da nova era da comunicação, onde o rádio, mais uma vez, é colocado em xeque pelos críticos de plantão. Mais um estudo do Kantar Ibope Media mostra o avanço no consumo de rádio online, ou seja, via serviços como streaming de áudio. O Som do Novo apontou um crescimento de 186% do consumo online de rádio em 2021 em relação a 2019, último ano antes da pandemia da Covid-19. E dispositivos como smartphones e tablets são as principais fontes utilizadas para se conectar ao áudio online das emissoras de rádio brasileiras. Isso mostra que, apesar de todas as mudanças tecnológicas, o rádio está preparado para mais 100 anos de histórias. Mas como serão os próximos 100 anos? Precisa de gente que tenha discernimento. Então, como o rádio é feito por pessoas e para pessoas, é justamente isso que merece atenção agora. São as pessoas, é a formação, é a criação de discernimento e maturidade. E lá na frente, daqui a 100 anos, eu não vou estar aqui para ver, mas eu espero ter feito uma marquinha e que seja mesmo essa transformação, o rádio acompanhando a evolução, mas sem perder sua essência. Tá aí o recado da Carla Bigato, da Band News FM, e da Vanessa Rabelo, da Alfa FM. E você, vai fazer parte dos próximos 100 anos do rádio? Este foi o 100 em 10, a história do rádio. Este podcast foi um projeto desenvolvido pelos alunos do Senac Lapa Cipião. Produção, Manuela Machado. Apresentação, Fábio Zulli e Tati Brasileiro. Sonoplastia, Paulo Vinícius. Operadores de câmera, Matheus Sá e Micaela Conceição. Sob a orientação da professora Michele Silva Montani. Obrigado! Até a próxima!